E aí galera, tudo beleza? Eu vou abrir esse curso online agora para a gente conseguir entender um pouco melhor sobre LibreOffice e alguns outros aplicativos relacionados à informática. Os três aplicativos que eu vou mostrar agora de início vão ser o LibreOffice Writer, o LibreOffice Impress e o LibreOffice Calc. Na aula de hoje a gente vai falar sobre o LibreOffice Writer, mas antes a gente tem que saber um pouco mais sobre o LibreOffice. O LibreOffice ele é uma ferramenta gratuita que é compatível com sistemas operacionais do Windows, do Linux e do Mac. Tranquilo? Bom, então vamos abrir o LibreOffice Writer para a gente ver como que é. Beleza? Então essa aqui é a interface inicial do nosso LibreOffice. Vamos começar entendendo um pouco mais sobre cada parte da janela do nosso aplicativo. Bom, aqui na primeira parte a gente tem a barra de títulos, que o primeiro título, quando a gente abrir um trabalho novo, vai ser sem título 1. Temos em segunda parte a barra de menus, que são os menus mais comuns para a gente utilizar, que a gente vai abrir os arquivos, vamos criar um arquivo novo, vamos poder salvar, fazer edições. A gente tem na parte 3 a barra de ferramenta padrão, que alguns deles vão estar aqui dentro, como o arquivo novo, abrir e salvar, que eu já tinha falado. A gente vai poder exportar em PDF também, fazer impressões, inserir tabelas, imagens, enfim. Na parte 4, a gente tem a barra de ferramenta de formatação, que o próprio nome já diz. A gente vai utilizar essa barra para fazer a formatação do nosso texto, da nossa página. Continuando. Aqui a gente tem a régua do LibreOffice. Nessa página em branco é a nossa área de escrita ou nossa área de trabalho, do jeito que vocês preferirem chamar. Aqui a gente tem a barra de status, que vai mostrar a quantidade de páginas que a gente tem, quantas palavras e caracteres foram escritos, o estilo, em que língua. Continuando. Essa é a nossa barra de rolagem. E aqui a gente tem o nível de zoom da página, às vezes para facilitar uma visualização da página completa, para aumentar, para conseguir enxergar algum outro detalhe, beleza? Bom, então vamos pensar. Voltando ao que eu estava falando, assim que a gente abrir o LibreOffice, ele vai dar para a gente um título, o título é sem título 1, e se a gente for abrindo arquivos novos, a gente vai abrindo sem título 2, sem título 3, e assim vai. Até que você escolha o nome para o seu arquivo quando você salvar. A gente pode salvar ele como um arquivo do LibreOffice mesmo, ou a gente pode fazer a exportação em PDF. O que é um arquivo PDF? Arquivo PDF é um arquivo que serve para ser portátil para a gente permitir ser visualizado sem nenhuma perda de formatação em qualquer outro sistema operacional, porque às vezes eu digito um texto no meu LibreOffice, no meu Word, e quando eu vou abrir em outro computador, minha formatação se perde, porque o programa não é o mesmo, é um programa diferente. Se eu salvar esse arquivo em PDF, PDF é uma sigla para Portable Document Format. Então eu vou poder abrir esse documento em qualquer lugar sem qualquer dificuldade. Mas como que a gente faz para salvar um arquivo PDF? Bom, a gente tem alguns passos a seguir. A gente pode vir em Arquivo. Depois a gente pode seguir para exportar como, exportar PDF. Aí a gente vai escolher, vamos dar exportar, depois vamos escolher a pasta, o nome do arquivo e beleza. Mas a gente também pode simplesmente clicar aqui e a gente já escolhe onde a gente pode salvar nosso arquivo em PDF, beleza? Lembrando que aqui a gente muda o título, ele já está com o tipo PDF, é só a gente clicar em salvar. Lembrando que para fazer essa leitura, a gente precisa ter um leitor de PDF. Um exemplo de leitor de PDF é o Soda PDF, que é um aplicativo gratuito também. Bom, vamos continuar. Agora, vamos falar um pouco sobre o corretor ortográfico do LibreOffice. O corretor ortográfico ele tem a função de indicar os erros ortográficos no texto que a gente digitou. Esse erro ele vai ser indicado por uma linha vermelha que vai ser desenhada embaixo da palavra errada, por exemplo. Eu vou escrever aqui. A palavra palavras está errada, então a gente já tem um sublinhado embaixo aqui indicando pra gente que essa palavra está errada. Como que a gente faz para corrigir esse erro? A gente pode
clicar em cima da palavra, selecionar verificação ortográfica, ver o que está errado, clicar em palavras e a gente coloca para corrigir, beleza? Mas caso a gente não queira fazer assim, a gente pode clicar com o botão direito também, escolher qual a palavra correta e selecionar. Às vezes a gente adiciona alguma palavra no texto que o LibreOffice pensa que não existe, mas na verdade ela existe, às vezes por estar uma língua diferente, ou ser uma palavra nova em termos. Mas vamos escrever qualquer coisa aqui. Para eu corrigir isso, ele fica mostrando esse erro para mim, eu posso adicionar essa palavra ao dicionário do LibreOffice. Para fazer isso, eu posso usar o mesmo passo, clicar aqui, vir na ferramenta de verificação ortográfica, e eu posso adicionar ao dicionário ou ignorar essa palavra. A gente vai adicionar ao dicionário. Eu não vou fazer isso porque essa palavra não existe. Mas daí vocês clicam em adicionar ao dicionário e toda vez que escreverem essa palavra, a gente não vai ter mais problema com erro de correção ortográfica. Bom, galera, voltando, eu enchi com a palavra testes o arquivo aqui nosso para a gente poder entender melhor como que funciona seleção de texto. Eu vou falar sobre dois tipos de seleção de texto. A primeira é a seleção de texto com mouse e a segunda que a gente vai falar é a seleção de texto com teclado. Bom, então a seleção de texto com mouse. Se eu der um clique simples em cima da palavra, o que vai acontecer vai ser que meu cursor, ou seja, meu mouse, ele vai ser posicionado em cima do local que eu cliquei, beleza? Se eu der 2 cliques na palavra, a palavra que eu cliquei vai ser selecionada. Se eu der 3 cliques, a frase que eu cliquei vai ser selecionada. E se eu der 4 cliques, o parágrafo inteiro vai ser selecionado, beleza? Isso daqui é tranquilo. Um clique, só posiciona o mouse, 2 cliques a palavra, 3 cliques a frase, 4 cliques o parágrafo inteiro. Agora vamos falar sobre a seleção de texto utilizando o teclado. Com a utilização do teclado, eu vou ter mais formas de fazer essa seleção de texto, mas que vai dar praticamente na mesma. Uma delas é eu segurando a tecla Shift e utilizar os direcionais do meu teclado para fazer uma seleção. Eu também posso utilizar a tecla Shift mais o botão End, que vai colocar de onde meu mouse estava selecionado até o final da linha. Posso utilizar o Shift mais Home, que vai fazer o contrário, que vai fazer de onde meu mouse estava posicionado até o início da linha. Posso utilizar o Ctrl Shift mais a tecla End, que vai selecionar a partir da posição inicial do meu cursor até o final do texto. Beleza? E posso dar o Ctrl Shift mais Home, que vai fazer o contrário, vai fazer da posição inicial do meu cursor até o começo do texto. E eu tenho a opção de segurar o Shift e dar um clique no texto. Assim, aonde eu clicar, a minha seleção vai aumentando. Beleza, galera? Vamos falar então agora da barra de ferramenta padrão. Lembrando, a barra de ferramenta padrão é essa barra aqui. Com ela a gente tem a opção de criar um novo documento, que a gente vai selecionar ou esse ícone ou clicar aqui. Na seta a gente pode escolher um documento diferente do pacote Office, além do Writer. A gente pode abrir uma planilha, que é no Calc, o Impress, o Draw, o nosso banco de dados, as fórmulas, enfim. Ou eu posso dar o Ctrl N e abrir uma nova janela para mim. Eu tenho a opção de abrir um documento, que é da mesma forma, eu clico aqui, abro o meu documento, ou seleciono um documento recente, ou aperto Ctrl O, a tecla de atalho Ctrl mais O, para abrir para mim as pastas, meus diretórios, e eu poder escolher o documento que eu quero. Eu tenho a opção de salvar o documento, ou Ctrl S. Eu posso fazer a impressão de um arquivo clicando nessa impressora ou dando um Ctrl P. Eu posso fazer o recorte de um item, selecionando essa tesoura, fazendo a seleção do texto, depois clicando na tesoura, ou selecionando o meu texto e apertando o comando Ctrl mais X. Eu posso copiar um item da mesma forma, selecionando o texto, clicando no meu ícone de copiar ou dando a tecla Ctrl C, assim como eu posso fazer a colagem do meu item, que depois de copiado, eu dou um Ctrl V ou clico nessa planilha. A gente também tem o pincel de estilo. O pincel de estilo, galera, ele vai servir para eu aplicar uma formatação diferente para um texto inteiro. Ou seja,
Vamos supor que esse texto ele estava com lúcida, tamanho 16, em negrito. Selecionar uma parte do meu texto, vou clonar ela e depois vou jogar em cima do meu texto, beleza? A gente tem os itens de desfazer e refazer uma ação. Caso eu tenha feito uma ação errada, eu posso dar o Ctrl Z ou selecionar esse item. E caso eu tenha desfeito uma ação que eu não queria realmente desfazer, eu posso dar um Ctrl Y ou clicar no ícone de refazer. A gente tem a opção para inserir um gráfico, que a gente pode clicar aqui e fazer a inserção de um gráfico, escolher qual tipo de gráfico a gente deseja utilizar, enfim, isso daí a gente vai ver mais pra frente. Eu tenho a opção de inserir uma tabela, que eu posso clicar na seta e escolher quantas linhas e colunas eu tenho pré-determinada, ou eu posso ir em outras opções, escolher o nome para minha tabela, a quantidade de colunas manualmente. E como o próprio ícone já nos mostra, eu posso fazer a inserção de uma figura na minha página. Tranquilo? Depois da barra de ferramenta padrão, a gente vai estudar a barra de ferramenta de formatação. A barra de ferramenta de formatação é uma barra bem simples de se entender. A gente primeiro tem o nosso estilo de fonte, logicamente, que normalmente a gente usa Arial ou Times New Roman para aqueles trabalhos escolares. A gente tem o tamanho dessa fonte. A gente tem a opção de negrito, itálico e sublinhado, lembrando que a gente pode utilizar comandos de atalho também, como por exemplo, o negrito eu uso Ctrl+B, o itálico eu uso Ctrl+I e o sublinhado eu uso Ctrl+U, lembrando que a gente tem que selecionar o texto para conseguir utilizar isso. Nós temos também as formas de alinhamento do nosso texto. A gente tem o alinhamento à esquerda com o comando Ctrl+L, alinhamento centralizado com o comando Ctrl+E, e alinhamento à direita com o comando Ctrl+R. A gente pode utilizar também o alinhamento justificado, que vai deixar o nosso texto mais reto possível, digamos assim, que vai utilizar a tecla de atalho Ctrl+J. A gente pode ativar numerações. Por exemplo, se eu quisesse fazer alguns tópicos, eu poderia clicar aqui ou se ele apertar a tecla F12, ele já me daria essa numeração. Conforme eu fosse escrevendo e dando Enter, eu tenho diferentes tipos de numeração. Eu posso ativar a pontuação também, que é da mesma forma, ou eu posso clicar nessa pontuação aqui, ou eu aperto o Shift F12, que vai dar na mesma coisa. Vai ativar essa pontuação, eu escrevo, dou Enter, vai aparecer para mim. Eu tenho a opção de aumentar ou diminuir o recuo do parágrafo, aqui. Vocês estão vendo? Eu aumento e diminuo o parágrafo. Posso alterar a cor da minha fonte fazendo a seleção e vindo aqui. Eu posso escolher cores personalizadas. Escolher por aqui, ó. Vamos colocar esse azul. Dou um OK. Ou eu posso escolher uma cor pré-determinada e clicar nela. E, por último, eu tenho a ferramenta de marca-texto, que realmente lembra um marcador de texto. Lembrando que eu também posso escolher qual tipo de cor, que serve para a gente dar um fundo para nossa letra, para a gente conseguir realmente destacar uma parte do texto. Então, galera, a nossa primeira aula vai ficando por aqui mesmo. A próxima aula vai ser de LibreOffice Calc. Eu vou deixar um material disponível para download em PDF sobre essa aula de Writer. Também vou deixar para download o arquivo só da PDF. Vocês acessando podem estar fazendo o download de todos esses arquivos. E até mais.